Por ocasião do fim do mandato de Dias Toffoli, ministro do STF, como presidente da Suprema Corte, senadores, deputados, jornalistas e personalidades em geral comentaram os feitos de sua gestão. Majoritariamente, as opiniões foram negativas e rememoraram atos deletérios do ministro, afetando a liberdade de expressão, o combate à corrupção e a imagem do Supremo Tribunal Federal. O senador Alessandro Vieira avaliou: acabou a era Toffoli no STF. Sem meias palavras, já vai tarde. Ele representa aquilo que um país sério jamais admitiria. Advogado de partido com raso saber jurídico que chega ao cargo pela força política de seu padrinho. Seu legado é de destruição do combate à corrupção. O senador Plínio Valério, por sua vez, criticou Toffoli ao comentar o legado que o ministro deixará na presidência da Corte. Toffoli deixa a presidência do STF essa semana. Qual o seu legado à frente da Suprema Corte, além de articular o fim da prisão em segunda instância, o maior cavalo de pau jurídico que botou na rua milhares de criminosos e de seu amigo Lula? O deputado federal Paulo Eduardo Martins, por seu turno, comentou recente matéria que atinge Toffoli frontalmente. Esse caso, que envolve o Toffoli e que foi revelado pela Cruzoé, tem potencial de ser o maior escândalo da história do judiciário brasileiro. Não pode ser ignorado nem pré-julgado, precisa ser apurado. É a credibilidade de um poder em jogo. A toga não é negra para esconder sujeira. Evandro Pontes, em artigo no Crítica Nacional, foi categórico. Chega ao fim, graças a Deus, o STF de Toffoli. Luiz Fux, ao ter tomado posse ontem, encerra o momento mais obscuro e vergonhoso da história da justiça brasileira. Ele acrescentou: a leitura que tenho é de que Toffoli protagonizou um verdadeiro período das trevas, não só na justiça brasileira, mas na própria história do Brasil. O legado deixado por Toffoli é de obscuridade, ignorância, prepotência, juizite, erros técnicos, atuação política de baixo extrato moral, descontrole de egos, enfim, um show de horrores em todos os sentidos. Não há um elogio a ser feito. Ademais, a jornalista Fernanda Salles pontuou: Dias Toffoli deixa um legado de lama, sujeira e inúmeros atentados contra a democracia à frente da Suprema Corte. Mas o que você vai ver hoje é o Centrão rasgando elogios ao ex-advogado do PT. Fux é totalmente a favor da censura imposta a conservadores no inquérito ilegal das fake news. Portanto, não esperem nada melhor do que a gestão desastrosa, vergonhosa e desprezível que fez Dias Toffoli nos últimos 2 anos. Cláudia Wild, do jornal Hora Extra, asseverou: desculpe-me, senhor presidente do STJ, mas o Toffoli não cabe na definição de um representante do povo. O sujeito é só um petista com boas conexões que foi indicado para o cargo. O tal povo, essa entidade maldita, jamais teria colocado um reprovado na magistratura em tal função. Roberto Jefferson, presidente do PTB, destacou: presidente Bolsonaro apareceu de surpresa na despedida de Dias Toffoli da presidência do STF e deixou um lindo recado aos ministros. Cheguei aqui pelo voto e vocês por indicação de ex-presidentes. Essa os 11 tiveram que engolir a seco. Por sua vez, Salim Matar, dono da Localiza, referiu: o último ato de Toffoli onera o cidadão e privilegia o judiciário. Absurdo, em plena crise, o CNJ aprova um novo benefício para os magistrados que já são bem remunerados. Bárbara, do canal Te Atualizei, criticou a declaração de ministro do STJ a respeito de Toffoli. Toffoli é o povo? Toffoli é o poder? Eu quero saber qual é a legitimidade desse senhor para falar em nome de um povo que tem ojeriza a este senhor. Daniel Silveira, deputado federal aliado do presidente Jair Bolsonaro, publicou: Toffoli deixa a presidência e revista censurada por Moraes revela tudo o que Marcelo Odebrecht disse à PGR. Afinal, vocês fecharam com um amigo do amigo de meu pai? Ana Paula Henkel, campeã do vôlei e comentarista política, desabafou: essa cerimônia de despedida já vai tarde de Toffoli e os discursos de Alcolumbre e Maia são inacreditavelmente bizarros, um tapa na cara de qualquer brasileiro sério,
Um verdadeiro deboche. Gente que vive num universo paralelo, completamente desconectada da sociedade. O jornalista Gilberto Souza qualificou: Dias Toffoli foi o pior presidente na história do STF. Quem concorda? Maurício Spinelli, bacharel em Direito, foi enfático. Toffoli sairá da presidência do STF como o pior presidente de todos os tempos. Sob seu aval, o direito foi vilipendiado, a Constituição se transformou em letra morta e a lei se calou. Os maiores absurdos jurídicos da história da República aconteceram sob seu comando. Carmelo Neto, pré-candidato a vereador, retrucou a declaração do ministro. Em tom de despedida, Toffoli disse que o STF moderou conflitos e promoveu a paz social. Desculpem a pergunta, mas de que Suprema Corte ele está falando? Alguém sabe? Major Fabiana, deputada federal, frisou: a fala do presidente do STJ sobre o Toffoli foi vergonhosamente infeliz. Luiz Camargo Vlog alfinetou: Toffoli é o povo ou é o amigo do amigo de meu pai? Fico confuso assim. Marcelo Neves, assessor parlamentar, foi enérgico. Toffoli deixou a presidência do STF com uma carreira manchada por decisões parciais, vermelhas e contra o Brasil, regado de lagostas, camarões e vinhos importados. Um câncer para o país. Tenente Coimbra, deputado estadual por São Paulo, comentou recente decisão de Toffoli. O STF suspendeu a medida que obrigava o Estado a disponibilizar merenda escolar aos alunos. O ministro Dias Toffoli considerou que a medida causa risco às finanças do governo. Existem diversos cortes de gastos possíveis, mas julgaram que esse causa risco às finanças públicas. Raquel Stasiak, advogada e mestre em Direito Econômico, também criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É inacreditável. Uma cerimônia pavorosa ver Davi Alcolumbre, eleito para derrotar Renan Calheiros e também para destravar os pedidos de impeachment dos ministros do STF, se tornar pajem de Dias Toffoli, dando as costas ao povo brasileiro. O ministro Gilmar Mendes, por seu turno, destoou da maior parte da opinião pública e fez elogios efusivos a Toffoli. Mendes declarou: a gestão do ministro Toffoli no STF foi revolucionária. Destravou a pauta do plenário, ampliando a colegialidade nos julgamentos virtuais. Temos hoje o menor acervo dos últimos 24 anos. E colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. O deputado Marcel Van Hatten assestou como o STF reage desproporcionalmente contra cidadãos que criticam a Suprema Corte e, concomitantemente, age com leniência diante dos verdadeiros criminosos. Ele explicou as mudanças que espera com a saída de Toffoli. Esperamos do novo presidente da Suprema Corte brasileira, o ministro Luiz Fux, atitude realmente digna de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um juiz de última instância, e não de um político. Afinal de contas, o próprio inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal passou ao arrepio da lei e do próprio Estado de Direito, validado pela Corte, não entendo como, porque o que precisa prevalecer, independentemente de quem é alvo de um inquérito, é o respeito ao devido processo. Nós vemos que há com bandidos uma leniência enorme do Supremo e de outras instituições, e com aqueles que eventualmente podem ter se cedido, mas que criticam os poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo ou o Executivo, um excesso de reação e de atitudes ao arrepio da lei e do Estado de Direito. O deputado Paulo Ganimi, por sua vez, aquilatou: podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde a sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos-chave para ser nomeado ministro do STF. Tratava-se de um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, na manhã de hoje, tivemos aqui uma sessão em homenagem ao agora findando seu mandato de presidente do STF, presidente ministro Dias Toffoli.
uma homenagem que foi dita aqui pelo presidente da Câmara, que ela atendia um pleito de todos os parlamentares. Não me manifestei naquele momento, até por respeito ao presidente da Câmara e também o presidente do Senado, que estavam aqui presidindo a sessão e convidaram o ministro Dias Toffoli, mas gostaria de deixar claro que essa homenagem não é compartilhada pela bancada do Novo. Claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos balizados dos 3 poderes da República do Brasil, merece sim respeito, mas um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. Por isso, podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos chaves para ser nomeado ministro do STF. Um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Indicação política que não foi contestada ou rejeitada, pelo menos, pela comissão aqui do Senado, que deveria ter como prerrogativa justamente contestar decisões como essa. Mas desde 1800 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, não temos nenhum ministro do STF que foi rejeitado por essa comissão. Ou seja, mais um ato pro forma, com simbolismo político que não cumpre com a sua função. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema hoje é principalmente o presidente Dias Toffoli, a sua atuação como presidente à frente do STF, ela é muito questionável. A começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito da fake news, que discordamos desde o seu princípio, independente de quem foi atingido por ele, mas pela forma como ele foi instalado, em que a própria corte era autora, juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui na Câmara, os senadores, o Executivo, e que agora, finalmente, o Executivo entregou aqui uma reforma administrativa que pretende acabar, ou pelo menos resolver parte dos privilégios que diversos servidores têm, mas que até agora o Legislativo, o Judiciário, desculpa, em especial a Suprema Corte, que ela não só é exemplo e referência no que deveria ser o Judiciário, mas ela que define, principalmente, diversos pontos ligados à magistratura, e eles são exemplos ao contrário, como recentemente aprovado pelo próprio presidente Dias Toffoli, aumento não, mas sem a possibilidade deles obterem dividendos extras por conta da sua atividade. Enquanto a gente precisa de ajuste fiscal, enquanto precisamos dar o exemplo e reduzir, sim, aquilo que são os penduricalhos, o extrateto, inclusive sempre pleiteamos aqui nessa casa a votação do projeto que consegue garantir que ninguém vai receber acima do teto, o Judiciário vai no sentido contrário, dar cada vez mais benefícios aos seus membros, à sua corte. Isso foi também na presidência do então deputado, ex-deputado do PT, advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado que foi indicado no momento do mensalão, com dúvidas até hoje colocadas por todos nós, qual era o objetivo da sua indicação. Mais uma vez, já que meu tempo já encerrou, peço aqui uma extensão aí de 1 minuto, presidente. Temos aqui, sim, muito respeito à Suprema Corte. Defendemos sempre que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica. E vamos sempre defender isso. Mas esperamos também que os membros dos 3 poderes sejam respeitosos com a sua função. Sejam respeitosos com aquilo que é seu papel primordial. Papel esse que foi dado pelos eleitores e a eles
pela indicação do presidente da República. Inclusive, indicação essa que eu contesto a forma, inclusive apresentei uma PEC 225 de 2019, que trata justamente da indicação dos ministros para o STF. Então, sempre critiquei quando alguém falou que o STF é uma vergonha, que o STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia. Mas sim, temos ministros do STF que são uma vergonha. E temos uma presidência hoje que felizmente muda de dono, que foi responsável, se não para a piora do STF, pelo menos não teve a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora, no ano de 2020, 2019, e não teve a capacidade de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o ministro, o presidente Dias Toffoli. Podemos sim, mais uma vez, dar a nossa importância à instituição e vamos sempre respeitá-la e jamais vamos confrontar a instituição porque ela é fundamental para a democracia brasileira, mas esperamos e fazemos aqui o apelo que o próximo presidente do STF haja conforme aquilo que toda a sociedade brasileira espera, com rigor nas contas públicas, acabando com privilégios e penduricalhos que todos os juízes, ministros, todo o judiciário hoje tem e que a sociedade não aguenta mais, e também sem militância, sem usar o judiciário como forma de fazer ativismo político. Não é papel do judiciário fazer isso, não é isso que foi encabido ao judiciário pela Constituição e não é isso que a população brasileira espera do judiciário. Gostaria eu que o judiciário, principalmente os ministros, não fossem figuras públicas, não tivessem contas no Twitter, nas redes sociais e que decidissem baseado em técnica, em fatos e dados e não por ativismo político, que é o que hoje também é muito feito e rege boa parte das decisões do judiciário. Então, obrigado, presidente, obrigado a todos e espero aqui, mais uma vez, desejo muito boa sorte ao futuro presidente do STF, que ele haja como a população e a sociedade brasileira espera dele. Muito obrigado.